Bom dia, meu nome é Henrique Melo e hoje eu tô gravando um vídeo da C1 de desenho geométrico e preferi fazer com áudio para ensinar um pouco melhor o passo a passo do octágono com o compasso. Então, no início eu comecei a fazer o círculo do compasso com a abertura do compasso em torno de 4,5 centímetros para o ângulo para o círculo inteiro dá 9 centímetros, certo? Aí eu tava medindo o meio, quando eu consegui achar o meio 4,5, medi ele completo em todas as direções. E aí eu comecei a fazer a linha, que foi a linha de número 1, que conectava com a linha de número 5. E aí eu marquei um ponto central um pouco mais visível para eu conseguir ver. Depois dessa, eu peguei o compasso, alinhei com a parte de baixo, fiz um ponto para ficar um pouco mais visível, que eu não estava conseguindo fazer direito. Então alinhei lá com o centro, fiz o ponto no centro de baixo e comecei a fazer. Fiz a primeira parte e depois dessa eu já parti para o 5 para fazer a outra. Aí eu fiz como se fosse um X para marcar onde ficaria esse ponto. E esse ponto é o ponto de número 3. Depois fiz uma linha e esse ponto de número 3 ele se liga com o ponto de número 7, que é a mesma coisa, só que ao contrário. Ao invés de ir para baixo, você vai fazer com o 1 e o 5 para cima do desenho. Então, depois de eu fazer as marcações, fiz a linha e aí eu já comecei a pegar o compasso e já fui fazer o ponto 4, o ponto 2 ligado ao 6 e o ponto 4 ligado ao 8. Para fazer isso, você vai precisar do 1 certinho com o 7, fazer um X fora do círculo. E depois fazer o 7 virado por X. E depois repetir esse processo com o 5 e o 7. Depois disso, alinhei com o ponto central do 7, entre o 7 e o 5, com o ponto central do círculo. E aí fiz a mesma coisa com o 1 e o 7. E aí eu criei e terminei todas as linhas do octágono. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. E no final, depois de fazer todas essas, para virar um octágono completo, eu peguei a régua e comecei a pegar ponto por ponto do início do ponto, o início do ponto 1 para o início do ponto 2. E aí fui fazendo os traços para ficar reto. Aí o 2 para o 3, o 3 para o 4, o 4 foi para o 5, o 5 ele foi pro 6, aí o 6 ele partiu pro 7, o 7 ele foi pro 8, e o 8 ele foi pro 1, voltando essa reta. E aí terminou o desenho do octógono. Depois dessa eu